Se Donald Trump quisesse comprar os Açores? Parece-nos uma pergunta muito absurda, mas a verdade é que os Açores sempre interessaram às grandes potências. Claro. E, portanto, eu nesse mini documentário, aquilo que eu começo por fazer é um contexto histórico, demonstro quando é que os Açores começaram a ter esta relevância que foi na Segunda Guerra Mundial, porque passavam comboios de navios de carga desde os Estados Unidos até à Europa e a Alemanha nazi, na altura, tinha que impedir aquele transporte de mantimentos, combustível e armamento. E, portanto, o Hitler decide que tem que ocupar os Açores para conseguir impedir esse transporte. Como sabemos, depois o que aconteceu foi que os aliados chegaram a acordo com Salazar para a cedência da base das Lajes para os britânicos e para os americanos. Com alguma pressão também sobre Salazar considerável. Sim, sem dúvida. Foi mesmo até à última. Portanto, eu faço esse contexto histórico, depois sigo para a Guerra Fria. Presidentes como Truman, Eisenhower e Kennedy sempre usaram a base das Lajes. A situação mudou com Obama, que reduziu drasticamente as tropas, mas agora temos Donald Trump e o cenário mundial também mudou por completo. Claro. A importância estratégica dos Açores neste momento, por causa disso, está... Sim, sem dúvida. Deixa-me só dizer que estamos a falar num dia em que há horas caças F-35 e Claro, como tu F-15 disseste a ainda caminho há do pouco, Irão não é? aterraram nas Lajes e, portanto, não podia ser mais oportuno, Daniel. Sem dúvida. Para além disto que aconteceu agora muito recentemente, não podemos esquecer que no verão de 2025, quando os Estados Unidos bombardearam as instalações nucleares iranianas, os aviões de reabastecimento pararam na base das Lajes. Sim. E, portanto, se de um momento para o outro Donald Trump decide que queria a Groenlândia por uma questão estratégica, por causa da ameaça da Rússia e da China, embora isso venha contradizer tudo aquilo que ele anda a mencionar nestes últimos meses, de facto, o que é que nos impede ou o que é que nos prepara, neste caso Ou nada o que é que nos impedirá prepara, Donald Trump de um dia destes, sem dúvida, não se decidir sair que... com uma decisão dessas, não é? Decidir que quer comprar os Açores ou que... Portanto, eu decidi fazer este documentário, eu gravei-o no norte do país, na cidade do Porto, saiu hoje à hora de almoço nas minhas redes sociais, como é costume, e, portanto, é um mini documentário com cerca de 3 minutos, que temos esta contextualização histórica em primeiro lugar e depois as implicações nos dias de hoje e porque a importância dos Açores e também uma pequena reflexão de como é que Portugal e o governo português, independentemente do partido que estiver a governar, pode capitalizar a importância geoestratégica que têm os Açores, desde manutenção dos cabos submarinos que asseguram a conectividade transatlântica, Que é absolutamente vital, não é? Exatamente, até sítios para fazer-se investigação de ponta, ou seja, há de facto um mar, digamos assim, passando a expressão, para explorar estas oportunidades. E, portanto, é um mini documentário, 3 minutos, vale a pena ver nas minhas redes sociais, que aborda toda esta questão e, no fundo, fazemos esta reflexão e se Donald Trump quisesse comprar os Açores. Daniel, outro tema. Estamos num dia em que Zelensky volta a criticar os líderes europeus, depois daquele discurso em Davos, também numa fase em que se levantou a questão de, enfim, a entrada da Ucrânia Europeia ser a verdadeira garantia de segurança, a hipótese de ser já em 2027, Merz, aparentemente anteontem, colocou de parte de ser já em 2027, mas, por exemplo, curiosamente, o Orban diz que há quem na Europa esteja a tentar já incluir a Ucrânia em 2027 para incluir no novo quadro comunitário de apoio que começa em 27. Como é que vês a situação da Ucrânia entrar na União Europeia e quando? Bom, eu diria que podemos olhar de forma muito pragmática para os prós e para os contras. E antes de mais fazer uma breve nota. Uma adesão plena já em 2027 parece muito ambicioso. Aquilo que poderá estar em cima da mesa é uma adesão gradual. Tanto nos beneficia a nós como também aos ucranianos, porque tudo isto vai ser um conjunto de processos e é preciso dinamizar a situação. Relativamente aos ganhos evidentes, há um comércio de cerca de um mercado com 40 milhões de habitantes que existe, portanto são os próprios ucranianos. Há muitas oportunidades para as empresas europeias, nomeadamente na reconstrução da Ucrânia. Vão ser precisas empresas de infraestruturas, construção civil, ferrovia, portanto, por este lado existem estes prós. Por outro lado, há aqui também muitos aspectos a ter em conta. Primeiro de tudo, tem que ver com uma preocupação clara que é a Ucrânia vai se tornar imediatamente um dos maiores beneficiários dos orçamentos comunitários. E, portanto, é preciso ver este peso. Isso obriga a uma revolução em termos das regras institucionais da União Europeia, não é? E mais 2 pontos nesta parte dos contras. Um deles é o setor agrícola, que, como sabemos, é um dos maiores produtores de cereais do mundo e, portanto, vai haver alguma dificuldade de adaptação com o mercado europeu. E, por fim, há 2 questões muito importantes a nível político e institucional. Primeiro, a Ucrânia continua em guerra. E muito provavelmente vai continuar em guerra em 2027. E, portanto, será que vamos ter um Estado-membro que esteja numa guerra direta com uma superpotência como é a Rússia?
Em segundo lugar, dentro deste tópico ainda, problemas gravíssimos de corrupção, como temos visto nos últimos tempos, próprias pessoas ligadas a Volodymyr Zelensky envolvidas nestes esquemas de corrupção, e depois a justiça ucraniana precisa de uma reforma muito séria. Portanto, a meu ver, há estes prós, há estes contras, vai ser necessária uma grande análise por parte da União Europeia, uma tomada de decisão muito difícil, mas que, a meu ver, a solução passaria por uma adesão gradual e não imediata. Ainda em relação à guerra da Ucrânia, é uma guerra que se joga bastante também no tabuleiro da espionagem e da contra-espionagem. Agora surgiram aqui 2 casos recentes que ilustram justamente isso. Sem dúvida. Saíram 2 notícias muito recentes de casos de espionagem e muito concretamente apresentá-las às duas. Os serviços secretos ucranianos detiveram uma cidadã bielorrussa e acusaram-na de espionagem. Portanto, seria uma cidadã, uma espia, digamos assim, uma agente ao serviço do KGB. Fazia passar por jornalista, exatamente, curiosamente. Por um motivo muito pertinente. A posição de jornalista dá uma cobertura de mobilidade. Pode ir a qualquer sítio se tiver uma identidade muito bem definida, se tiver aquilo que se chama uma persona de espionagem também muito bem construída, consegue aceder a eventos, a conferências, pode ir ao terreno e, portanto, isto é fundamental. E recolher informação. Sem dúvida, claro que sim. Recolher informação e mais, recrutar muitas vezes pessoas. Deixa-me só dar um contexto para quem não te viu da primeira vez do Guerra e Paz. Tu és autor de livros sobre a questão da espionagem. Sim, eu sou autor de 2 romances históricos de espionagem, O Aliado Improvável e A Espia de Oppenheimer. São romances históricos passados na Segunda Guerra Mundial e, portanto, o tema da espionagem é algo que também me interessa muito. E o segundo caso de espionagem que estávamos a falar foi na Alemanha e reforçou esta tendência de que a Rússia não está apenas em guerra com o Ocidente no campo de batalha, isto é, na Ucrânia, mas também a nível da espionagem e no meio da comunidade civil. E aquilo que aconteceu é que as autoridades alemãs detiveram uma cidadã também acusando-a de espionagem. E neste caso, era muito mais à base de recrutar políticos, de os subornar. Isto aqui para fazer apenas um breve contexto. Muitas vezes, John le Carré, que é um grande romancista, dizia-nos que haviam 4 motivos que levava alguém a espiar: dinheiro, ideologia, coerção ou... estou agora esquecido do último tema, mas é relevante. Mas os 3 já são bem relevantes. Mas os 3, exatamente, era mesmo para marcar esse ponto. Porquê? Porque quando se aborda alguém para espiar, muitas vezes pensa-se em coerção, no dinheiro, ideologia, etc. Mas existem uma série de fatores que nos levam a isto. E muitas vezes pensamos que estas situações só acontecem na ficção, acontecem nos livros, acontecem nos filmes, mas não. Isto acontece nos dias de hoje e estas 2 notícias, muito recentes, desta semana, comprovam-nos isto, que esta guerra já não está a ser julgada apenas na linha da frente, mas também está a ser julgada nos países da União Europeia, porque a informação em tempo de guerra vale ouro. Daniel, boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer e até breve. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Agora fazemos uma curtíssima pausa. Até já.